eu destacaria também o Lucas Romero no sentido como é simbólico, né? Porque ele é um símbolo dos últimos tempos mais recentes. Falando na Nação Celeste, o Cruzeiro deu resposta dentro de campo e bateu o Grêmio com autoridade de 2-0. E no pós-jogo com o Sport Center, o que não faltou foi elogios para a Raposa, né? A análise foi direta e um Cruzeiro mais organizado, competitivo, com outra cara, dominando o segundo tempo e mostrando a evolução clara com o Arthur Jorge. Destaque para a intensidade no meio-campo, marcação firme e um time que soube ser eficiente quando teve chance. Coisa que vinha faltando, né? A pergunta que fica no ar, o Cruzeiro finalmente engrenou nessa temporada, gente? Fique até o final porque a análise pós-jogo está simplesmente imperdível. Mas antes, já dê seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum corte do nosso cabuloso. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo. Tudo tem os dois lados na vida, não é verdade? E é Muita coisa pra gente falar. Boa, vamos lá. E é com esse Cruzeiro que a gente começa, vitória pra cima do Grêmio. Já já a gente vê os principais lances dessa partida, prof. E como esse resultado é importante, né? Não só pra sair de zona de rebaixamento, mas um trabalho ainda muito inicial do Arthur Jorge, é bem verdade. Mas num primeiro jogo ele tem um grande impacto, até em desempenho, não só resultado, mas aí depois vai oscilando. Meio de semana tem derrota em Libertadores, isso óbvio que impacta demais e pesa também, principalmente pro torcedor. Mas aí hoje, vitória pra cima do Grêmio, sai da zona de rebaixamento. Isso é fundamental, acho que até para dar uma deslanchada nesse trabalho. É verdade, Glaucia. O efeito de resultados como esse a gente vê ao longo do campeonato, né? Daqui para frente a gente vai ver a importância de um resultado como esse, a essa altura. Um time, um elenco que é considerado, começa o campeonato como favorito ao título e chegou a ficar na lanterna e agora parece estar tomando forma na mão do Arthur Jorge. Teve retorno importante hoje do Caio Jorge, teve o Fagner como lateral direito retomando essa titularidade, pelo menos para o jogo de hoje. Teve um time mais coeso, teve Lucas Romero jogando muito e teve principalmente a tranquilidade para vencer o Grêmio, que no primeiro tempo foi muito defensivo e mesmo assim consegue chutar uma bola na trave com o enamorado. E passou por alguns momentos difíceis do jogo, mas o mais importante foi isso, o resultado, né? Teve mais a bola, a exceção do... Aí o resultado já feito, o Grêmio foi mais para o desespero, mas o Cruzeiro teve sempre mais a bola que o Grêmio. Curiosamente, acaba decidindo o resultado em contra-ataque, mas foi uma partida, eu diria, a partida mais confiável do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e também com o agravante do que você lembrou. Vinha de um fiasco em competição internacional. Então foi muito importante para esse momento do Cruzeiro essa respirada. A tendência é que esse time cresça e em crescendo não voltará à zona de rebaixamento. Com essa vitória, o Cruzeiro sai da zona do rebaixamento e, olha aí, ó, conforme prometido, já chegamos com os principais lances de Cruzeiro e Grêmio. Falamos na abertura aqui do nosso Sport Center, né, prof, da importância dessa vitória do Cruzeiro para o trabalho também do Arthur Jorge, mas do lado do Grêmio também já começa a causar um certo incômodo, já começa a haver pressão também para cima do trabalho do Luiz Castro. O Castro já estava ouvindo antes, imagina agora. Esse é talvez o melhor lance do Grêmio, né? A bola do enamorado na trave, um pouquinho antes a gente viu o Matheus Pereira botando o Everton para trabalhar. O Everton pegou boas bolas. Um Cruzeiro mais decidido o jogo inteiro, né, Glaucia? E mais confiável também. Acho que o torcedor que foi hoje ao Mineirão e talvez tenha ido menos gente do que poderia ir, justamente por causa da decepção de meio de semana. E enfim, viu um time que mostrou o suficiente para, como eu falei, tirar o pé da lama na classificação do Brasileiro. Porque potencial essa equipe tem, esse elenco tem. Um grande elenco. Não vou nem falar do time, vou falar do próprio elenco. É um elenco com muito potencial, tanto potencial que vitimou trabalhos como o do Tite, que é o que se cobrava, era que esse time jogasse à altura do que ele pode corresponder. Eu acho que é um primeiro passo na direção da qualidade. Havia esse desafio matemático do campeonato, né? De sair da incômoda zona de rebaixamento para quem começa como candidato a título. E agora, talvez com mais tranquilidade, o Cruzeiro possa se ocupar a jogar futebol, jogar mais futebol.
Muito bem, para um Grêmio que também no meio de semana também teve Sul-Americana, fez lá um grande jogo contra o Riestra, mas acabou vencendo a primeira vitória na Sul-Americana, com jogador a menos e tudo. O Grêmio... Mas esse Grêmio que oscila, né, professor, também nesse... Fez um segundo tempo melhor do primeiro. Acho que perdeu muito tempo do primeiro especulando com o empate. Olha aí os números de Christian em 14 jogos na temporada pelo Cruzeiro, sem o estadual. São 5 gols, 1 assistência, 6 participações em gols, 24 finalizações, 44 ações na área rival, 10 chances criadas e 2 vitórias garantidas com gol ou assistência. Teve gol aí contra o Grêmio. Hoje jogou muito. A Nath Andrade acompanhou a partida e chega agora aqui no nosso Sport Center também com mais informações pra gente. Tudo bem, Nath? Seja bem-vinda. Um beijo pra você. Boa noite, Gláucia, Celso, fã de esportes que acompanha. Para o torcedor cruzeirense, uma grande noite. O Cruzeiro acabou de vencer o Grêmio por 2-0, conquistou a primeira sequência de vitórias na competição, né? Venceu 2 partidas seguidas e, enfim, o Cruzeiro respira fora da zona de rebaixamento pela primeira vez nesse campeonato. Os 2 gols, primeiro do Christian, segundo do Lucas Romero, que é o aniversariante do dia. Os torcedores, inclusive, comemoraram o gol cantando parabéns para você, para o jogador que bateu no peito, comemorou muito. Ele que é muito identificado com o Cruzeiro. Se a gente não pode chamar de ídolo ainda, é um jogador muito querido pela torcida. Os mais de 28 mil presentes hoje saíram muito contentes com o desempenho do time, mas sempre tem aquele ponto a se destacar, né? O goleiro Matheus Cunha, que hoje não sofreu gols, mas ainda segue com a torcida pegando no pé, alguns torcedores aplaudindo ironicamente quando ele tocava na bola. Mas o que importa é que o Cruzeiro venceu. Agora o Cruzeiro tem 2 jogos fora de casa contra Goiás e Remo. E o próximo jogo aqui no Mineirão é contra o Boca Juniors. Jogo muito importante pela Libertadores. Torcida, inclusive, antes do fim do jogo, saiu cantando Libertadores, ser campeão, dando aquela força pro time, porque sabe que vai ficar algumas rodadas longe do time antes desse jogo decisivo que você acompanha aqui na ESPN. Beijo pra você, Gláucia, Celso, com vocês no estúdio. Obrigada, Nath. Boa sequência de trabalho aí pra você, pra toda a nossa equipe, acompanhando essa vitória do Cruzeiro pra cima do Grêmio. A Nath fala da agenda do Cruzeiro, né, prof? Goiás, no meio de semana, é Copa do Brasil. Jogo fora de casa, primeira partida. E o Grêmio também tem Copa do Brasil, recebe o Confiança. E aí, mais uma vez, fim de semana de Brasileirão. E aí, na outra semana, os 2 times nas competições sul-americanas. Aí, de novo, mais gente equilibrando pratos e administrando. Não tá fácil pra ninguém. Tá fácil pra ninguém. Pelo menos, com esse resultado de jogo, de hoje, o jogo contra o Remo deixou de ter aquela característica de jogo de 6 pontos. Porque seria uma briga de Z4. Eu destacaria também o Lucas Romero no sentido como é simbólico, né? Porque ele é um símbolo dos últimos tempos mais recentes de um Cruzeiro campeão de Copa do Brasil, um Cruzeiro mais protagonista. Então acho que isso também dá um peso que o Cruzeiro precisa nesse momento. E na Libertadores, o pessoal saiu cantando Libertadores para dar um voto de confiança, porque a última decepção, tá todo mundo equilibrando o pratinho, Cláudia. Aí tem que contar, pelo menos o Cruzeiro parece na contramão, tem muita gente equilibrando o pratinho e perdendo os jogadores. O Cruzeiro está recuperando os jogadores. Está aí o Caio Jorge de volta. Então a tendência é que esse time embale. Eu acredito que pelo menos em termos de campeonato brasileiro, em termos de Copa, é sempre difícil a gente falar qualquer coisa. Mas em termos de brasileiro, eu acho que hoje é o marco de uma arrancada. Z4 nunca mais. Vou te interromper, prof, porque Arthur Jorge fala neste momento e a gente ouve o comandante do Cruzeiro. De hoje. Eu acho que está quase tudo dito nessa pergunta. Só acrescentava que é uma vitória justíssima também. Acho que é uma exibição muito bem conseguida. Os jogadores entregaram-se de corpo e alma àquilo que foi o jogo em si. O plano de jogo que tínhamos traçado foi de uma entrega por completo. Soubemos também manter a serenidade no segundo tempo para poder continuar, porque a primeira metade, com tantas oportunidades criadas e nenhuma concretizada, poderia levar a equipa para uma zona de desconforto. Tentámos corrigir ou tentar que isso não se perdesse durante o intervalo, para que a equipa voltasse a entrar na segunda metade
com a mesma vontade, com a mesma intensidade, buscando aquilo que era para nós o essencial, porque para mim não me acrescenta nada dominar jogos ou ter mais tempo a bola. Interessa não marcar golos, e aquilo que eu disse foi que faltava só colocar a bola lá dentro, porque fizemos um jogo, primeira parte, segunda parte, muito bem conseguida, sendo que obviamente na segunda, depois de fazer os golos, tivemos mais baixos um pouco, não deixando criar nenhuma oportunidade, à exceção desta aos 90 e qualquer coisa, o que é também um registro muito importante para mim, poder destacar não só o que criamos, mas aquilo que não deixamos criar também. Arthur Jorge, Adroaldo Leal, Rádio Fã FM. O Gerson tem um apelido de Coringa, mas a gente tem visto muito o Christian, né? Ele marca, aparece, tá fazendo gol, dá um equilíbrio ali no meio campo. Eu queria que você falasse a respeito da importância desse jogador dentro do seu esquema tático, por favor. É uma importância exatamente. Opa, perdemos aí o sinal que com o Arthur pena. Jorge. Poxa vida, enquanto pena. ele falava. Voltou? Então bora lá. Opa. Não voltou. Não, Não. eu dizia que pena porque o Christian merece um comentário à parte no jogo de hoje. Esse atleta, né, no seu dia a dia e nessa posição que você tem poucas opções ali para fazer essa função. E o que muda no esquema da equipe com a presença do Romero? Não muda nada, já respondi há pouco na pergunta anterior que todos são importantes, com funções e missões diferentes dentro daquilo que é o jogo que propomos. Há jogadores que têm que defender mais, outros que têm que atacar mais, outros que têm que perder mais bolas na frente porque arriscam mais também, outros que têm e vão ter mais oportunidades e falhar mais vezes finalizações, outros que vão ser mais competentes na nossa área para defender, outros que vão ter menos trabalho e que vão ser mesmo assim importantes porque acabam por poder ajudar naquilo que os outros colegas fazem, outros que vão ter serviços e poder ajudar a equipa a chegar à área com assistências, com cruzamentos, com últimos passos. Portanto, todos têm um papel importante, sendo que é impossível destacar quem quer que seja e também muito difícil de poder falar individualmente quando eu quero e valorizo o trabalho da equipa como um todo e não nunca naquilo que é o desempenho individual. Vamos dar uma olhadinha na classificação do Campeonato Brasileiro. Depois dos jogos deste sábado, Palmeiras na liderança, seguido de Flamengo, Fluminense, São Paulo, Bahia, Atlético Paranaense, Botafogo, Coritiba, Vasco e Vitória. Aí vira a página, 11ª colocação para Atlético Mineiro, depois Red Bull Bragantino, Internacional, Santos, Grêmio e Cruzeiro. E na zona de rebaixamento, Corinthians, Remo, Chapecoense e Mirassol. Primeira pausa aqui no nosso... É isso aí, pessoal. O Cruzeiro segue em alta e a Raposa conquistou a segunda vitória seguida no Brasileirão e venceu o Grêmio de 2-0 com os gols no Christian e de Lucas Romero, que ainda comemorou o aniversário de 32 anos em grande estilo, né? A vitória veio do segundo tempo e mostrou um time mais organizado, intenso e competitivo sob o comando de Arthur Jorge. Resultado? O Cruzeiro finalmente deixou a zona de rebaixamento e deu aquela resposta rápida após a derrota da Libertadores. Nos números, o momento anima. São 4 vitórias em 6 jogos com um novo treinador. Com 13 pontos, a Raposa ganha fôlego na tabela e já vira a chave porque a sequência é pesada, né? O próximo desafio do Brasileirão contra o Remo é no sábado, dia 25, às 18 horas. A estreia na Copa do Brasil contra o Goiás na Serrinha nesta quarta-feira, às 19 horas. E agora me diz, gente, você curtiu essa atuação do Cruzeiro? Comenta aqui embaixo. E para você, qual foi o principal fator da vitória do Grêmio? Estratégia, atuação individual ou raça do time? Vou ficando por aqui, mas já deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum corte do nosso cabuloso. Até o próximo vídeo, gente!